Fala galera, beleza? Tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, sou o professor Júlio César e vim aqui gravar mais um vídeo para você em relação à célula, só que hoje nós vamos falar sobre membrana celular, os transportes que ocorrem através da membrana. Eu já fiz um vídeo aqui para você falando sobre transporte passivo, né? Difusões, não é isso? E osmose também, beleza? Só que hoje eu vou falar sobre um outro transporte, que é um transporte que consome energia, que é o transporte ativo, conhecido como bomba de sódio e potássio, não é verdade? E também fagocitose e pinocitose, que nada mais é do que um processo de entrada, né, de substâncias que são englobadas para dentro da célula, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre isso, beleza? Dois tipos de transporte ativos, transporte que consome ATP, beleza? Se você quiser assistir a aula de transporte passivo, eu vou deixar no link da descrição, tá bom? Para você poder assistir e saber também o que são os transportes passivos, que não consomem energia, beleza? Então, tudo que eu puder fazer aqui, todas as aulas que eu dei, eu vou colocar como link para você poder assistir e completar o teu raciocínio, que é o mais importante no aprendizado, né? Tem gente que acha que aprender a decorar, já falei isso não é legal. Quando a gente fala de transporte ativo, primeira coisa que tem que vir na sua cabeça, esse transporte consome energia, tá? Consome a molécula de energia que nós chamamos de ATP, beleza? Aí vem a segunda coisa que você precisa saber. Por onde que ocorre esse transporte? Que é através da membrana, a gente sabe. Agora, em que local da membrana acontece esse transporte? Esse transporte ocorre através da proteína, tá? Você tem proteínas, olha aqui, ó. A membrana ela tem uma composição fosfolipídica, dupla fita, tá? Dupla camada, melhor dizendo. Ela possui proteínas que compõem essa membrana, beleza? Então veja bem, professor, na difusão facilitada, que é um transporte passivo, as substâncias passam através da proteína também, não é isso? Exatamente isso. Veja bem, tem proteína aonde ocorre transporte passivo e tem tipos de proteína por onde ocorre o transporte ativo, beleza? Então não confunde uma coisa com a outra, tá legal? Os dois processos ocorrem através de proteínas, tá? Só que um é passivo, que é a difusão facilitada, e o outro é ativo, aonde ocorre a bomba de sódio e potássio. Até por esse nome, eu já deixei aqui para você, olha só, o potássio, tá? Que é representado na tabela periódica como um K, não é isso? E você tem o sódio, que é representado na tabela periódica como Na. Então, olha só, você já sabe que o transporte ocorre nesses dois elementos, sódio e potássio. Por isso o nome bomba de sódio e potássio. E que ele ocorre através da proteína, tá? Essa proteína, observa uma coisa, ela vai desde o lado de dentro da célula até o lado de fora da célula, tá? Eu até esqueci de falar isso para você. Tá vendo, ó? O potássio, normalmente, ele está dentro da célula, tá? E o sódio, normalmente, está do lado de fora da célula, tá? Mas, professor, como que esse potássio entrou? Porque uma hora ele teve que chegar para entrar na célula. Ele entrou pela bomba de sódio e potássio? Não. Ele entra por difusão facilitada. Caramba, então ele entra por um transporte passivo? Exatamente isso. Ele entra sem consumo de energia. Ele só gasta energia na hora que ele vai ser colocado para fora. Na hora que ele é colocado para fora, aí ele gasta energia. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, ó, esses elementos aqui, tanto o sódio quanto o potássio, eles têm acesso a entrar na célula e sair da célula pela difusão facilitada. Então, ele consegue circular do lado de fora para o lado de dentro e do lado de dentro para o lado de fora. Só que quando ele é colocado para fora através da bomba, ele consome energia. Por quê?
Ele é colocado contra o gradiente. Você está entendendo? Então, contra o gradiente, ele sai fazendo força. Ele vai aonde tem muito potássio. Deixa eu dar um exemplo aqui para não ficar confuso. Presta bastante atenção. Olha aqui, ó. Potássio está aqui. Lá fora tem muito potássio. Vou colocar aqui, eu não vou escrever o K, não. Vou colocar assim, ó. Aqui fora tem muito potássio. Tá legal? Quando o potássio vai ser posto para fora, ele é colocado à força para fora. Porque ele está indo contra o gradiente, da onde tem menos para onde tem mais, tá? Então, toda vez que ocorre o transporte ativo, é sempre contra o gradiente, da onde tem menos para onde tem mais, tá? Fazendo força. Mas, professor, o senhor falou que consome ATP. Consome ATP, é verdade. Deixa eu mostrar aqui, ó. O que é o ATP, né? O ATP é a molécula de energia, tá? Olha aqui, ó. O ATP, ele é produzido pela mitocôndria dentro da organela. Esse mesmo ATP que é produzido aqui, que é a molécula de energia, o que vai acontecer com essa molécula de energia? Ela vai ser usada, ela vai entrar, né? Ela vai ser captada aqui, ó. Aqui dentro tem uma enzima chamada ATPase. A enzima ATPase, ela faz a quebra do ATP, liberando energia. E aí acontece a pressão que é colocado o potássio daqui de dentro para fora através da proteína contra o gradiente, fazendo força e gastando energia. Não é um transporte espontâneo, é um transporte forçado. Beleza? Por isso o consumo de energia. O Na, da mesma forma, tá? Que é o sódio. Aqui fora tem menos Na. Aqui dentro tem uma quantidade maior. Deixa eu apagar esse azul aqui para não confundir. Ó, vou pegar aqui dentro tem sódio pra caramba aqui dentro da célula, tá? Essa molécula de sódio, quando ela vai entrar, ela é colocada para dentro à força. Você faz força para que essa molécula entre, tá? E aí consome ATP para que isso aconteça. Tudo bem? A gente fica pensando assim, né? Por que a célula faz isso? Ela mantém o equilíbrio entre o sódio e o potássio. Na verdade, não é nem o equilíbrio, né? É o contrário disso, é o desequilíbrio. Porque para equilibrar, você tem a difusão, tá? Você tem a difusão facilitada, que mantém o equilíbrio. Só que ela precisa exatamente quebrar o equilíbrio para que ocorra a bomba de sódio e potássio. Porque toda vez que ela quebra o ATP aqui dentro da proteína, o que vai acontecer? Libera energia para toda a membrana, tá? Então a membrana, ela vive dessa energia, que é liberada na quebra do ATP pela ATPase dentro da proteína. Beleza? Eu sei que é um pouco confuso. Da primeira vez que a gente assiste a aula assim, a gente fica um pouco confuso, porque é muito nome diferente e tal, envolve um pouquinho da química e tudo mais, mas veja bem, fica bem tranquilo em relação a isso, porque é só você definir as coisas, tá? Você saber o que é um sódio, você saber o que é um potássio, você saber que tem uma proteína que faz a bomba de sódio e potássio, saber que essa bomba só funciona porque tem ATP, que é produzida na mitocôndria, que é molécula de energia, tá? Saber que o transporte é feito contra o gradiente e não a favor, tá? Tanto de uma molécula quanto da outra. Saber que essas moléculas elas circulam para dentro e para fora da célula por uma difusão, tá? Pela difusão facilitada, beleza? Então, ó, existe uma razão para que ocorra esse processo. E uma dessas razões é exatamente manter a membrana viva, tá? E a bomba de sódio e potássio, ela tende a quebrar o equilíbrio para que esse equilíbrio... Porque, olha, veja bem, quando ela joga o Na para fora, o potássio para fora, desculpa,
o potássio para fora, esse potássio vai entrar de novo. Você está entendendo? E aí a bomba de sódio vai acontecer de novo e vira um ciclo vicioso, tá? Então, ó, ela entra sem gastar energia, a molécula entra sem gastar energia, e o que a molécula faz? Ela sai forçada, gastando energia e mantendo a membrana energizada com a quebra de ATP. Tranquilo? Bom, espero que você tenha entendido. Tá legal? A gente tem um outro processo também, que é uma outra difusão, é um outro transporte ativo que nós chamamos de endocitose, que acontece em etapas diferentes, vai depender do tipo de englobamento que está sendo feito, tá? Fagocitose e pinocitose são o nome dessas etapas, tá bom? Então, galera, agora nós vamos falar sobre fagocitose e pinocitose, que são duas etapas da endocitose, tá? É tanto tose, né? Confunde pra caramba isso, eu sei. Mas é fácil, não é difícil de entender. Eu fiz dois desenhos aqui, ó, abaixo da membrana que a gente tinha feito, para poder entender como é que funciona esse negócio, tá legal? Esses desenhos aqui representam células, tá? Células do nosso corpo, do sangue, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, essa célula aqui, por exemplo, é uma célula muito específica. É uma célula que a gente fala que ela é especial, especializada. Por quê? Porque é uma célula de defesa. É uma célula que faz a proteção do nosso corpo. Ela ataca os invasores, tá? Quando ela ataca os invasores, como é que ela faz para destruir o invasor? Ela faz o processo de endocitose, tá? E o que é uma endocitose? Esse prefixo endo quer dizer dentro ou para dentro da célula. Endocitose, tá? Endo para dentro, citose, célula, beleza? Então, endocitose, a célula vai fazer o quê? Ela vai pegar a partícula invasora, que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungos, tá? Ela vai englobar isso e vai jogar para dentro dela, tá bom? Como vai ser transportado através da membrana? Transporte ativo. Endocitose é um transporte ativo, que pode acontecer de duas formas. Vamos falar primeiro da fagocitose, tá? Como que acontece a fagocitose? Olha aqui, ó. A membrana, ela vai se dobrar para fora, beleza? Quando ela se dobra para fora, ela faz o que nós chamamos de pseudópodes. O que são os pseudópodes? Dópodes quer dizer pés e pseudo quer dizer falso. Falsos pés. Porque, segundo o cara que deu o nome disso, ele entendeu que isso aqui lembra dois pés. Lembra os pés da célula. Só que a célula não tem pé. Ela não usa isso para andar. Então, pseudópodes, falsos pés. Porque parece um pé, mas na verdade não serve para nada, né? Não é um pé. Serve só para fazer a fagocitose. Por isso, pseudópodes, beleza? Eu sei que eu fico repetitivo em alguns momentos, mas é porque eu quero que você aprenda essa desgraça, entendeu? Porque a gente aprende isso no ensino médio, mas confunde essa droga o tempo todo, né, cara? Então, ó, a membrana, ó, um detalhe importante, ela vai fazer uma evaginação. Ela vai dobrar para fora. Evaginar é para fora, beleza? Então, ela faz uma evaginação, tá? E aí, nessa evaginação, ela vai englobar a partícula. Olha aqui a partícula invasora, ó. Essa está representando a partícula invasora para gente. Essa partícula invasora, ela vai ser englobada e vai ser jogada para dentro da célula, fazendo a endocitose. Beleza? Depois da endocitose, vai acontecer a fusão entre uma organela que faz digestão intracelular. Quem é essa organela? Se você não sabe quem é, você tem que assistir a aula que eu coloquei já aqui. Depois eu vou colocar o link, tá, na descrição aí para você. O link que fala sobre as organelas celulares, para você descobrir quem é essa organela. Eu vou falar para tu que eu vou quebrar teu galho, beleza? É o lisossomo.
O lisossomo é uma organela, deixa eu colocar com uma cor diferente que vai ficar legal, ó. O lisossomo é uma organela que ela tem dentro dela, é uma vesícula que tem dentro dela um monte de enzima digestiva. E essa enzima digestiva, ela vai se fundir, ó. Ela vai se fundir com a membrana que envolveu a partícula englobada. Professor, essa membrana, essa vesícula que se formou com a partícula englobada, tem nome? Tem. Nós chamamos isso aqui, que é o englobamento, de fagossomo, tá? Por causa da fagocitose, fagossomo. Então, o fagossomo, ele se funde ao lisossomo, ou melhor dizendo, o lisossomo se funde ao fagossomo, libera as enzimas lá dentro, ó. Ele vai liberar as enzimas aqui dentro. Beleza? E aí, o que vai acontecer? Essas enzimas vão fazer a digestão, da partícula invasora, tá? Beleza? Depois que fez a digestão, vai jogar fora. Vai fazer o que a gente chama de plasmocitose ou exocitose, que é a mesma coisa, tá? Plasmocitose é um nome estranho, né? Mas exocitose, esse prefixo exo, né, ou exo, quer dizer saída, tá? Saída de quem? Citose, da célula. Então ele vai jogar, depois de fazer a digestão, ele vai jogar fora isso. E como que ele joga fora? Por um processo chamado exocitose. Vamos resumir? Entrada, endocitose. Se a partícula que está sendo englobada for sólida, vai acontecer fagocitose. Após acontecer a fagocitose, forma-se o que dentro da célula? Fagossomo. Esse fagossomo, ele vai se fundir com o lisossomo. Acontece a digestão. Depois da digestão, a plasmocitose ou exocitose, que é jogar para fora da célula. Beleza? Tranquilo? Professor, o senhor falou que tem outra etapa, né? Para ser falado de endocitose. Tem sim, tá bom? Ó, um detalhe. A gente está falando de uma partícula sólida, não é isso? Agora a gente vai falar de partículas líquidas, tá? Então, essa célula que eu botei aqui do lado, ó, ela está fazendo pinocitose. Observa a dobradura da membrana. A membrana não se dobrou para fora, igual aqui, ó. Aqui ela está dobrando para fora, evaginando. Aqui ela está dobrando para dentro, invaginando. Isso é importantíssimo que você saiba. Por quê? A membrana, quando ela está invaginando, ela vai fazer pinocitose. E o que ela vai englobar? Partículas líquidas, tá? Partículas que foram dissolvidas em água. Beleza? Por exemplo, uma partícula que pode ter sido dissolvida em água. Aminoácidos, tá? Alguns medicamentos que são à base de aminoácidos, tá? Então, assim, ó, esse processo aqui ocorre em muitas células no nosso corpo, tá? Praticamente quase todas as células fazem esse processo de pinocitose. Agora, esse processo de fagocitose, não. O processo de fagocitose é um processo muito específico de células de defesa, que a gente chama de glóbulos brancos, né? Neutrófilos, macrófagos, beleza? Então, ó, veja que eu estou dando detalhes para você ficar atento. De repente você vai fazer uma prova de concurso, de repente você vai fazer, sei lá, o Enem, não é verdade? Vai te ajudar bastante ter esse conhecimento. Ah, veja bem, ainda tem as etapas de digestão, tá? As etapas de digestão, elas possuem nomes também. Mas a gente não está falando isso, a gente está falando de transporte ativo, que é a endocitose, tá? Processo de digestão, eu não vou falar aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso e vai ficar muito cansativo também, beleza? Então, olha só, presta atenção, cabeção. Ó, você tem transporte ativo, bomba de sódio e potássio, que eu expliquei aqui em cima, e agora eu falei para você sobre outro transporte ativo, que é endocitose, que quando está englobando partícula sólida, fagocitose, e quando está englobando partícula líquida, pinocitose. Quase que eu esqueci, tá? Não esquece disso, para você não ter problema com isso,
Tranquilo? Lembrando, uma outra coisa. Esse transporte que ocorre aqui nessas células específicas, células de defesa, fagocitose, é o ataque da célula de defesa para englobar partículas invasoras. Aqui, ó, pinocitose, acontece em muitas células do nosso corpo. Tá bom? Beleza? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui, deixa eu pensar aqui, ver se eu esqueci. Ah, esqueci sim, tá vendo? Ó? Aqui, quando a partícula está sendo englobada, que é a partícula líquida, ó, a partícula líquida está sendo englobada, não tá? Aqui vai formar uma vesícula também. É uma vesícula igualzinho que acontece na fagocitose. Só que aqui ela tem um outro nome. Aqui é chamado de quê? Fagossomo. E aqui é chamado de pinossomo, porque é da pinocitose. Não muda nada, né? Só o começo ali, pino e fago, tá? Em fagocitose, fagossomo. Em pinocitose, pinossomo. Tranquilo? Agora acho que eu falei tudo. Bom, agora que você já sabe quais são os transportes ativos, né? Agora que você já sabe classificar isso, as particularidades, eu quero saber se você já se inscreveu no canal e quero saber também se você já curtiu o vídeo, pô. Tu assistiu o vídeo até aqui, curte o vídeo aí, se inscreve no canal. Ó, outra coisa, tá com dúvida? Deixa a dúvida no comentário. Não fica com ela não. Eu vou ter o maior prazer em esclarecer para você, tá bom? Explicar para você. Tranquilo? Então deixa aí no comentário, beleza? E ficou aqui mais um vídeo para você, mais uma aula, né? Um abração e até a próxima.